divinidade através de nossas atitudes e pensamentos se aproximam para nos induzirem também a sermos instrumentos, a somar com eles nos seus propósitos. Isso pode até passar despercebido na nossa ação, no nosso caminhar, dentro da sociedade de um modo geral. Entretanto, no dia a dia da casa espírita, isto torna-se muito evidente, essa influenciação, essa invasão, digamos, na atitude e no comportamento de cada um de nós. E nenhum de nós somos isentos. Todos estamos sujeitos a esse processo. Nosso irmão Emmanuel, em O Consolador, ele fala sobre estes assuntos, não dessa forma direta, mas nos chamando a atenção a alguns aspectos do nosso comportamento enquanto espíritas que somos. Então, no livro Consolador, ele, na pergunta 362, coloca: poderemos receber um novo ensino sobre os deveres que competem aos espiritistas? E a resposta ele já começa nos dando um não. Afinal, a base da doutrina espírita são os ensinos do Cristo, que nada mais são do que as leis de Deus, eu diria, dentro de uma nova formatação, usando a linguagem nossa atual. Pois tudo que Jesus nos traz nos seus ensinos são leis que já existiam antes do advento do Cristo entre nós, as quais nós já vínhamos vivenciando, ainda de forma trôpega, mas vínhamos vivenciando. Alguns a compreenderam desde os primeiros momentos do nosso caminhar neste orbe. Alguns outros precisaram de uma linguagem um pouco mais clara em relação ao que tínhamos no passado, e foi o que Jesus nos trouxe. E naquele momento, ao caminhar com Jesus, entenderam e se deram o direito de seguirem suas jornadas de uma forma diferente. Mas grande parte de nós, mesmo tendo passado todas estas etapas, continuamos indiferentes ao ajuste perante essas leis. E estamos até os dias atuais na busca desse entendimento, dessa compreensão. E aí o nosso irmão Emmanuel, para a pergunta colocada, nos dá a seguinte resposta: não devemos especificar os deveres do espiritista cristão, porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo, que todo discípulo deve tomar como roteiro de sua vida. Ou seja, não nos deixa na sua resposta nenhuma dúvida quanto ao caminho a ser seguido. E é um caminho que todos nós conhecemos. Mas ele complementa que o espiritista, nas suas atividades comuns, dispense o máximo de indulgência para com os seus semelhantes, sem nenhuma para consigo mesmo, porque antes de cogitar da iluminação dos outros, deverá buscar a iluminação de si mesmo, no cumprimento de suas obrigações. Indulgência. E lá no Evangelho tem um capítulo específico sobre isso, onde nos chama a calar os nossos melindres, a nossa percepção equivocada em relação ao outro, e buscar amenizar em qualquer circunstância
aquilo que nos incomoda, que nos desagrada no modo de pensar ou de agir do outro. E por que eu falei das inquietações que vivenciamos, particularmente dentro das casas espíritas? Porque muitas das vezes eu olho para aquele que comigo caminha e não concordo com a sua maneira de ser, com o seu jeito de se expressar. E chego mesmo a dizer que o outro está sob influência de espíritos, muitas das vezes. Mas não paro. E aí que está a resposta do nosso irmão Emmanuel. Que eu seja indulgente para com o outro, mas não use essa indulgência para mim. Que é a mesma mensagem que está lá no capítulo do Evangelho que trata sobre o tema indulgência. Então, eu acho que o outro está equivocado, mas eu não paro para olhar para mim mesmo e ver se o equívoco não pode estar em mim. Eu não paro para olhar para mim mesmo e na mesma proporção que eu acho que o outro está sob alguma influência espiritual, não me pergunto se eu também não estou sendo cuidado por algum amigo que esteja me influenciando minhas ideias de forma equivocada. Então, um chamamento muito forte que nosso irmão Emmanuel nos traz nesse instante para a nossa reflexão, para pensarmos este momento que estamos vivenciando dentro de uma ótica diferente, de um outro ponto de vista, onde eu não busque o erro do outro, mas busque o entendimento das dificuldades e limitações por quais o outro pode estar passando naquele instante que eu estou a observá-lo. E me pergunto, como ele está me vendo nas minhas dificuldades e limitações? Ou será que eu não tenho nenhum problema em minha vida, que minha vida é perfeita? Sabemos que em um mundo de provas e expiações, ou de regeneração, como é o nosso caso neste momento, onde as cobranças, ou seja, as provas,
em agir desta forma em alguns instantes. Mas será que a nossa paz, a nossa serenidade e manter a relação de harmonia com o outro não são importantes? Não são significativos? E o nosso irmão complementa a mensagem dizendo: essas críticas se apresentam quase sempre com finalidade preciosa, qual a de selecionar naturalmente as contribuições da propaganda doutrinária, afastando os elementos perturbadores e confusos e valorizando a cooperação legítima e sincera, porque todo ataque à verdade pura serve apenas para destacar e exaltar essa mesma verdade. Nós sabemos que quando Jesus caminhou entre nós, a ideia daqueles que promoveram a sua crucificação era calar o cristianismo nascente. E só fizeram, através da ação que perpetraram, fazer crescer esta mensagem. Em todos os instantes que combateram, que criticaram, ela se multiplicou, cresceu mais, se fortaleceu mais. A doutrina espírita, quando chega até nós, codificada, também foi perseguida. E isso só ajudou, através da palavra dos seus detratores, ajudou que ela crescesse e chegasse até nós nos dias atuais, já há quase 200 anos. Então, meus irmãos, busquemos refletir mais sobre os ensinos desta doutrina, sobre as mensagens que nos são trazidas por estes nossos irmãos, nos conclamando a essa busca constante da harmonia, da paz, do equilíbrio entre as partes, principalmente no âmbito de nossas casas espíritas. E aí o nosso irmão nos coloca uma outra situação. Como deverá agir o espírita sincero quando se encontra perante certas extravagâncias doutrinárias? Sabemos que existem, sim, extravagâncias doutrinárias. Sabemos que existem ideias quase que fanáticas por parte de alguns, não podemos negar. Mas aí o nosso irmão nos auxilia dizendo: à luz da fraternidade pura, jamais neguemos o concurso da boa palavra e da contribuição direta, sempre que oportuno, em benefício do esclarecimento de todos, guardando, todavia, o cuidado de nunca transigir com os verdadeiros princípios evangélicos, sem, contudo, ferir os sentimentos das pessoas. E se as pessoas perseverarem na incompreensão, cuide cada trabalhador da sua tarefa, porque Jesus afirmou que o trigo cresceria ao lado do joio, em sua seara santa, mas ele, o cultivador da verdade divina, saberia escolher o bom grão na época da ceifa. Temos algumas posições significativas dentro deste trecho. Uma das coisas que eu coloco sempre que tenho oportunidade, junto aos conjuntos com os quais interajo, é lembrar que doutrina espírita, e não fui eu quem disse isto, eu só repito, não é a religião que vai absorver todos os conjuntos, mas os seus princípios, os seus ensinamentos é um caminho natural para todas as religiões, que é perceber essa realidade maior do mundo espiritual à nossa volta, perceber que nós não somos apenas este corpo de carne, mas somos espíritos também e imortais. É perceber o processo reencarnatório como uma realidade.
Então, são coisas que virão no tempo certo, próprio ao entendimento de cada um. Mas ela nos lembra mais alguma coisa. E isso que é mais preocupante. Essa questão do joio e do trigo crescerem juntos. Pois, infelizmente, em nossa incompreensão, muitas das vezes, dentro dos conjuntos que interagimos, quando não conseguimos levar nossa ideia ao outro, dentro do nosso ponto de vista, nos isolamos perante o outro, ou isolamos o outro do nosso convívio, nossa relação, o que é um equívoco. Muitos deixam de trabalhar, omitem, recolhem a mão nessa hora, porque não concorda com a ideia do outro. É necessário que somemos juntos. E se eu não concordo com a ideia do outro, eu não faça isso um instrumento para deixar de ser um servidor ou mesmo me afastar da casa espírita. Que eu me mantenha nas minhas obrigações, nos meus compromissos, e deixe que o outro cuide dos dele. E no tempo certo, Jesus, Deus, saberá dizer qual de nós estava caminhando certo ou errado. Eu às vezes me reporto à casa do caminho, quando o nosso irmão Saulo lá se apresentou após a sua conversão, já transfigurado, já com o nome de Paulo, e as posições divergentes que houve naquele instante, mesmo após a aceitação de Paulo no conjunto, mas as posições divergentes que havia entre alguns irmãos. E o nosso irmão, naquele momento, teve a sabedoria de se calar e seguir a jornada dele, falando e vivenciando aquilo que ele acreditava a partir da sua conversão, do estudo e entendimento dos ensinos de Jesus. E deixando que os outros irmãos fizessem a sua parte também. Até que se reencontraram naturalmente em pontos comuns e puderam caminhar junto a partir daí. Mas não deixaram de trabalhar, de servir, enquanto havia divergência de ideias entre eles. O bem-estar comum em benefício daqueles que buscavam apoio, assistência naquele ponto de referência do cristianismo naquela região, naquele momento, prevalecia sobre as individualidades. É o que nós precisamos trazer para o nosso dia a dia, dentro dos nossos conjuntos, das nossas casas espíritas. O trabalho que a casa faz em benefício da comunidade que bate à sua porta deve prevalecer sobre a vaidade de qualquer um de nós. A assistência ao necessitado, quer que seja ele necessitado material ou espiritual, deve prevalecer sobre os nossos egoísmos, sobre o nosso orgulho. São colocações duras, entendo, mas cada um de nós somos chamados a rever isso nesse instante. Já naquele momento que nosso irmão Emmanuel nos trazia a sua mensagem, lembrando que essa mensagem já tem mais de 80 anos, isso já era necessário. E hoje torna-se muito mais necessário em função do momento que nós vivenciamos, que nós caminhamos. Como eu citei a Casa do Caminho, não é um fato novo, mesmo dentro da era cristã. Mas é um fato que dia a dia, em função das mudanças por quais o planeta como um todo vem a passar, se tornam mais necessários a cada um de nós, esse entendimento, essa percepção. E o nosso irmão vai adiante. Nos agrupamentos espiritistas, devemos provocar de algum modo essa ou aquela manifestação do além.
Nas reuniões doutrinárias, nos responde ele, acima de todas as expressões fenomênicas, devem prevalecer a sinceridade e a aplicação individuais no estudo das leis morais que regem o intercâmbio entre o planeta e as esferas do invisível. De modo algum se deverá provocar as manifestações mediúnicas, cuja legitimidade reside nas suas características de espontaneidade, mesmo porque o programa espiritual das sessões está com os mentores, que as orientam do plano invisível, exigindo-se de cada estudioso a mais elevada porcentagem de esforço próprio na aquisição do conhecimento, porquanto o plano espiritual distribuirá sempre de acordo com as necessidades e os méritos de cada um. Forçar o fenômeno mediúnico é ensinar uma fonte de água pura com a vasa das paixões egoísticas da terra, ou com as suas injustificáveis inquietações. Se nós formos lá no Velho Testamento, no livro do nosso irmão Samuel, ele já questionava as exortações. O nosso irmão Moisés, ao caminhar conosco, em determinado momento da sua caminhada, também questionou as exortações. A relação entre o mundo material e espiritual, isto é muito evidente dentro das casas espíritas, é um telefone que deve tocar sempre de lá para cá. Cada vez que nós tentamos inverter esta ordem, estamos buscando o atendimento de convenções e interesses materiais que não nos ajudam em nosso crescimento espiritual. Os nossos irmãos que, vivenciando as lições do Evangelho de forma prática, que já passaram pelas experiências da matéria conforme estamos passando e venceram a si mesmo em sua caminhada, e estando do lado invisível neste momento, tem uma percepção, uma visão do nosso caminhar diferente da nossa, tem condições de nos ajudarem, sim. E quando eu busco alternativas outras, eu corro sério risco de, em lugar de um irmão amoroso, fraterno que caminha ao meu lado, ser orientado por um irmão que não tem compromisso com a verdade. Posso estar, até de forma inconsciente, no desejo de atender a minha demanda, fechando acordos, comprometimentos com espíritos não amorosos, não fraternos, que, por certo, isto ocorrendo, irão me cobrar a conta posteriormente, quando eu estiver do outro lado. Então é importante que eu entenda como se dá esse processo, essa relação entre material e espiritual, e que respeite esta relação, sabedor que pedidos de forma genérica podem ser comprometedores. Então, quando eu quiser pedir, que eu leve meu pensamento a Jesus ou ao meu orientador espiritual, mas aquele que em nome de Deus, em nome de Jesus age, e peça o que eu necessite, se assim for permitido pelas leis que regem nossas vidas. Eu me lembro de Jesus, quando se aproximava aqueles seus minutos finais, nas suas reflexões, sabedor do que estava por ocorrer, dizer: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas me lembro, na sequência do contexto, ele dizer: faça-se a sua vontade. Que nós possamos a cada dia, em cada instante do nosso caminhar, diante de nossas
aflições, de nossas inquietações, elevarmos nosso pensamento a essa espiritualidade superior, maior, que age em nome de Deus e que nos assessora em nossa caminhada, e pedir aquilo que achemos necessário neste momento, mas lembrando sempre de dizer que cumpra-se conforme a lei de Deus, pois assim sendo, corremos o menor risco de envolvimentos equivocados. Essa caminhada, sabemos, é um aprendizado constante. Não podemos nos deixar levar aleatoriamente nessa caminhada. E aí nosso irmão diz: o crente sincero precisa compenetrar-se da oportunidade no tempo e no ambiente com relação aos assuntos doutrinários, porquanto qualquer inconsideração nesse particular pode conduzir a fanatismo detestável sem nenhum caráter construtivo. Ele nos coloca isso, nos lembrando do cuidado que devemos ter nos nossos diálogos fora do ambiente espírita com outras pessoas. Eu citei há pouco a questão do fanatismo e devemos ter cuidado para, na nossa interação fora do ambiente espírita, não nos deixarmos conduzir de tal forma. Respeitemos sempre as ideias e a opinião do outro. Uma das colocações que eu faço quando trato deste tema é de levar a doutrina espírita a quem queira ouvir. Se eu estou num conjunto que eu não conheço o conjunto, as preferências de cada um, ou se conheço e sei serem divergentes daquilo que eu creio, que eu penso, eu não tenho por que mexer com essas pessoas, querendo mostrar conhecimento ou sabedoria e constrangendo elas e até motivando elas a reagirem de forma contrária. Entretanto, se dentro do conjunto alguém chega e se coloca livremente a questionar, a querer saber sobre a doutrina, aí é o meu momento, sim, de falar com tranquilidade, dentro do limite de meu entendimento, de meu conhecimento. Não posso falar mais do que o pouco que eu sei, mas também, sendo chamado, não posso ficar calado. Então, essas coisas nós temos que ir vivenciando no nosso caminhar, buscando ter um pouco de sabedoria, de zelo para com a doutrina, para com aqueles que caminham à nossa volta. Mais adiante, o nosso irmão nos coloca: é aconselhável a evocação direta de determinados espíritos? E nosso irmão diz: não somos os que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum. Eu citei a situação de Samuel, de Moisés, em momentos pretéritos, mas o irmão volta com a pergunta de uma forma mais contundente, mais incisiva. Muitos de nós chegamos nas casas espíritas, na proporção que conhecemos o trabalho daquela casa e os espíritos que servem naquela casa, e me perdoe os que assim agem, mas buscando falar com o espírito A, B ou C. Não há essa necessidade. Os conjuntos espirituais que demandam ao trabalho daquela casa no processo de bem servir, eles conhecem a minha necessidade quando bato à porta da casa. Independente de ser trabalhador ou não. E se porventura algum deles não tem alguma coisa de conhecimento com relação a mim, eles automaticamente agem junto ao meu mentor, ao meu orientador, ao meu protetor espiritual, para buscar essa informação. Mas eles não interagem sem conhecimento de causa dentro da minha necessidade. Então eu não preciso
buscar espiritual A, B ou C. Se eu tenho a necessidade, eu bato à porta e me coloque na condição de assistido, de amparado dentro da minha necessidade. E confie no amparo, na assistência, que, por certo, os bons irmãos que servem naquela instituição irão trazer, de acordo com minha necessidade e merecimento. Lembrando que eles não vão me tirar das minhas provas, não vão interferir nas minhas escolhas, vão me ajudar, mas dentro dos limites da lei, as quais eu ainda sou capaz de ferir, de desrespeitar, mas eles respeitam. E nesse aprendizado, eles colocam para nós: se essa evocação é passível de êxito, sua exequibilidade somente pode ser examinada no plano espiritual. Daí a necessidade de sermos espontâneos, porquanto, no complexo dos fenômenos espíriticos, a solução de muitas incógnitas espera o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina. Ou seja, a mudança tem que ser minha. Muitas das vezes eu peço alguma coisa e o amigo até tem condição, espiritual até tem condição de me ajudar. Mas a minha condição moral não permite que eu seja ajudado, que eu seja assistido naquilo que eu estou pleiteando. Então o problema não está na casa, não está no espírito que me assistiu, mas na minha condição individual. Mas ele prossegue: o estudioso bem intencionado, portanto, deve pedir sem exigir, orar sem reclamar, observar sem pressa, considerando que a esfera espiritual lhe conhece os méritos e retribuirá os seus esforços de acordo com a necessidade de sua posição evolutiva e segundo o merecimento do seu coração. Eu acho interessante, muitos de nós às vezes, conversando com alguns amigos espirituais, e queremos falar para eles de coisas que eles já conhecem, além da nossa perspectiva, né? E queremos justificar atos, comportamentos, como se eles desconhecessem. Eles caminham à nossa frente, não tenho dúvida disso. Eles já sabem quando nós vamos pedir ajuda, já sabem o que vamos pedir, e já sabem o limite que podemos ser assistidos e as consequências das escolhas que fizermos a partir daquele instante. Então, às vezes, nós esquecemos desses detalhes. E aí ele coloca uma situação aqui: podereis objetar que Allan Kardec se interessou pela vocação direta, procedendo à realização dessa natureza, mas precisamos ponderar no seu esforço a tarefa excepcional do codificador, aliada à necessidade e méritos ainda distante da esfera de atividade dos aprendizes comuns. Nosso irmão Kardec trazia uma missão específica e precisava, sim, da assistência constante da espiritualidade. E ele sabia a quem deveria se reportar. Através deste, outros lhe eram facultados, mas ele tinha uma referência espiritual com quem tratava, né? E assim se dava o processo dele nessa relação com os espirituais, de forma a nos propiciar esta obra que hoje nos serve como referência de estudo. E aí nosso irmão Raimundo nos coloca uma outra situação dentro desse contexto. Seria lícito investigarmos com os espíritos amigos as nossas vidas passadas? Essas revelações, quando ocorrem, traduzem responsabilidade para os que as recebem? Por certo, que eu saber quem fui e o que eu fiz no ontem, nos corpos que eu utilizei, não vai me ajudar muito na minha vida presente, pois se assim fosse, nós não teríamos essas lembranças
apagadas no processo reencarnatório. Então, se não viemos com essas informações nesse instante reencarnatório, porque elas não são necessárias ao nosso aprendizado, à nossa evolução, ao nosso crescimento, enquanto aprendizes que somos. Mas ele mesmo nos responde: se estáis submersos em esquecimento temporário, esse ouvido é indispensável à valorização de vossa iniciativa, a termos pleno uso do nosso livre-arbítrio. Não deveis provocar esse gênero de revelações, porquanto os amigos espirituais conhecem melhor as vossas necessidades e poderão provê-las em tempo oportuno, sem quebrar o preceito da espontaneidade exigido para esse fim. O conhecimento do pretérito, através das revelações ou das lembranças, chega sempre que a criatura se faz credora de um benefício como este, o qual se faz acompanhar, por sua vez, de responsabilidades muito grandes no plano do conhecimento. Tanto assim que, para muitos, essas reminiscências costumam constituir um privilégio doloroso no ambiente das inquietações e ilusões da terra. Quantos de nós não já vimos, irmãos, que tentaram quebrar essa barreira de alguma forma e depois, em vez de ficarem mais tranquilos, mais calmos, ficaram mais inquietos. Alguns vivenciando até situações complexas. A cada um de nós, espíritos, mesmo encarnados, é dado basicamente aquilo que é necessário no nosso caminhar, ao nosso aprendizado. Razão de Jesus nos ter dito: pega a tua cruz e segue-me. Eu só preciso dos meus próprios registros. E na medida da minha necessidade, alguns vão aflorar naturalmente, no tempo necessário. Mas eu não preciso ficar mexendo em outros aspectos. Às vezes, nessa busca incessante, somos levados a nos deparar com espíritos não amorosos, não fraternos, que nos abrem portais para percebermos situações que não são necessárias a nós. Algumas até não são próprias do nosso momento reencarnatório que nos é mostrado. E isso pode acontecer pela ação de espíritos libertos do corpo, mas também através da ação de espíritos encarnados. Dentro do seu conhecimento, achando que é capaz de fazer esse processo e nos conduzir a regiões do nosso interior, aonde vamos ter percepções, visões equivocadas, nas quais corremos o risco de ficarmos presos, não sairmos dessas regiões e causarmos transtornos no nosso dia a dia material, enquanto encarnados que somos. Então, a orientação do nosso irmão é para que evitemos estas situações, que sejamos apenas nós mesmos enquanto encarnados nesse momento, independente de quem tenhamos sido no ontem. Que possamos ter esta sabedoria, este zelo, este cuidado para conosco mesmo. Porque mesmo após a passagem de volta ao mundo espiritual, nem todas as nossas existências nos são lembradas automaticamente. A cada um é aberto as percepções de acordo com a sua necessidade e capacidade de gerenciar as informações. Então, muitos espíritos que já estão em níveis mais elevados, eles viajam no passado e no futuro, no presente, de forma tranquila, sem se deixarem mudar no seu conhecimento, no seu entendimento diante dessas situações. Mas tem alguns outros que não têm essa condição. E não tendo a condição, não têm acesso também a essas informações. Então, cada situação dentro do seu momento, da sua condição específica.
E aí, para fechar esse nosso encontro, o nosso irmão coloca a última pergunta aqui nesse instante. Devem ser intensificadas no Espiritismo as sessões de fenômenos mediúnicos? E vem a resposta. São muito poucos ainda os núcleos espiritistas que se podem entregar à prática mediúnica com plena consciência do serviço que têm em mãos. Motivo porque é aconselhável a intensificação das reuniões de leitura, meditação e comentário geral para as ilações morais imprescindíveis no aparelhamento doutrinário, a fim de que numerosos centros bem intencionados não venham a cair no desânimo ou na incompreensão por causa de um prematuro comércio com as energias do plano invisível. Ou seja, o nosso irmão cita aqui, em outras palavras, aquilo que está dito no capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz, se reportando às leis maiores, espíritas, amai-vos. E uma segunda lei que nos coloca, instruí-vos. O estudo constante, permanente, a busca do esclarecimento, a interação à luz do Evangelho e das demais obras da codificação, para nos trazer, através do entendimento, do conhecimento, o equilíbrio e a condição de interagirmos com o mundo espiritual, com os irmãos do invisível. Mas não adianta buscar essa conexão com o invisível sem ter o devido conhecimento, a devida preparação para tal. Então que tenhamos esse zelo, esse cuidado. Cabe a cada um de nós buscar a cada dia aprofundar mais através do estudo, seu entendimento, seu conhecimento, buscar os dirigentes, os responsáveis pela casa que tu frequenta, trocar informações nas suas dúvidas, nas suas inquietações, e os lembrando sempre, fora da caridade não há salvação. Então, o exercício da indulgência, do perdão, do respeito a todos com os quais caminham, serão sempre a nossa porta de uma boa relação, uma porta de reconciliação perante os irmãos com os quais caminhamos, ontem e hoje. Agradeço aos meus irmãos pela paciência que tiveram comigo nesta noite, e que sob a proteção de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, tenhamos todos uma semana de paz. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade do encontro. Muita paz a todos.